Aqui na Rádio Bandeirantes, vamos abrir espaço mais uma vez para falar sobre economia. Estamos recebendo a Patrícia Krause, que é economista-chefe da COFACE para a América Latina. Patrícia, é um prazer te receber aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem? Como vai? Olá, Pedro. Obrigada, prazer. Prazer é todo nosso em te receber numa semana um pouco agitada, né? Por conta dos acontecimentos lá do Oriente Médio. Queria que você começasse falando pra gente um pouquinho se essa guerra ela traz risco de aumento de proteção de ativos. Como é que vocês estão monitorando esse assunto? Então, fomos surpreendidos no final de semana, né, com essa novidade. É claro que é tudo muito recente, muita incerteza e muita volatilidade, mas a gente acompanha de perto todos esses desdobramentos, tanto para o preço do petróleo, né, e gás natural, como cadeias de suprimentos, né? Então, vai depender muito da sua duração, né? Mas, de fato, a gente vê um cenário que, quando acontece esse tipo de situação, de um aumento de tensões geopolíticas bem importante, você tem essa maior aversão a risco que tende a ter uma procura maior por proteção, né? Claro, isso persistindo, isso deve continuar para os próximos meses, né? Aqui pro Brasil, né, pelo que a gente vê de impacto direto, além dessa questão lá do Estreito de Hormuz, né, que é o cortar caminho para chegar muita coisa à China, aquela região do planeta, nós temos exportação para o Irã de milho e uma preocupação com fertilizantes que vem da Rússia, da Bielorrússia aqui para o agronegócio brasileiro. Isso já está sendo contabilizado? É preciso esperar mais algum tempo? A gente precisa esperar, porque é tudo muito recente, então pode ser que a situação perca força, né? Essas tensões, reduzam essas tensões no espaço curto de tempo, mas é claro que nesse momento, né, a gente olha para todos os possíveis cenários e implicações para a economia brasileira. Acho que é importante dizer que, a gente olhando numa conjuntura global, o Brasil não se sai tão mal contra outros, o que não quer dizer que a gente não tenha também efeitos colaterais. Então, o fato da gente ser um exportador líquido de petróleo, né, de energética, ajuda a gente nesse momento. Claro que a gente importa combustível também, mas um preço mais elevado de petróleo, por exemplo, tem seus efeitos positivos sobre as contas públicas, que a gente sabe que é o nosso calcanhar de Aquiles e é a dificuldade para fechar as contas. Também para as exportações de petróleo, que a gente tem essa produção crescente, hoje mesmo com os dados do PIB que saíram aí, mostrando como ajudou também na parte da indústria. E isso tem seus efeitos que pode ser positivo nessa atividade econômica. Mas, claro, tem seus efeitos colaterais, né? Então, um deles é a questão da inflação, né? Também, claro que isso também depende da sua duração, porque no curto prazo, né, você depende muito do repasse da Petrobras de preços de combustível, né? Então, no curto prazo, ela não deve aumentar, porque pode ser uma volatilidade de curto prazo, né? Ajustes mais se os preços subirem mais e por um período mais longo, né? Mas isso pode dificultar um pouco, né, se persistente, o trabalho também do Banco Central do Brasil, né, em relação a isso. Outros fatores também como você mencionou, a questão das exportações. Então, a gente exportou no ano passado cerca de quase 3 bilhões de dólares para o Irã e principalmente ali a questão do milho, né? Então, cerca de 25% do milho foi para lá. Mas, assim, tudo depende da sua duração, porque o período maior, né, o fluxo maior de exportação é mais para julho, por aí. Então, tem um período, tem uma janela aí ainda até lá. Então, se isso perder força, pode não ter um impacto tão importante, assim como também pode tentar enviar para outros mercados. Você não tem um estoque tão elevado de milho no mercado global, então isso poderia reduzir esse impacto. E a questão do fertilizante, que é um ponto importante, porque a gente tem essa região, né, também grande, importante nessa rota de fertilizantes. O Brasil é o maior importador de fertilizantes global e principalmente de nitrogenados e fosfatados também. São dois produtos que podem ter seus preços afetados por conta dessas tensões. Então, um ponto de atenção para os agricultores diante de um cenário que a gente sabe que não foi tão fácil no ano passado para o setor agrícola e nesse começo de ano, né? Patrícia, você mencionou aí o PIB, né? O dado que foi divulgado agora é 2,3% para o ano de 2025, dentro do esperado?
dentro do esperado, né? A projeção de mercado estava bem em 2,2 ou 2,3 de crescimento para o ano, essa alta aí de 0,1% no trimestre, né? Então, veio em linha com o esperado, né? Mas eu chamaria atenção pela questão da composição, né? Que você teve na parte da demanda doméstica ali muito aumento por gastos públicos aí no último trimestre, enquanto ficou estável o consumo das famílias e o desempenho fraco dos investimentos, tanto na comparação trimestral quanto anual, né, que mostra, de fato, a questão dos juros e como isso afeta os investimentos. A gente sabe que a gente precisa aumentar essa taxa de investimento, que fechou ali menos de 17% do PIB no ano passado. Né? Será que vem mesmo uma queda da taxa de juros agora? 0,25, meio? Vocês estão trabalhando com que cenário? A princípio, as projeções estão majoritariamente para uma queda de 0,5%, né, na reunião agora de março. É claro que esse cenário gera uma incerteza maior. Também muita coisa pode acontecer até a reunião, dia 18 de maio, então tem um chão aí até lá. Mas não acredito que isso mude o cenário do Banco Central de corte de juros a princípio, né, como está nesse momento os preços do petróleo, no curto prazo. Né? Claro que na sua comunicação ele deve pontuar os riscos, entre os riscos de alta para a inflação, o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Né? Mas, a princípio, não acho que isso vai mudar muito no curto prazo, que o Banco Central vai fazer, mas é claro que, como ele tem sinalizado também, vai depender muito da evolução dos dados ao longo do ano. Então, se o cenário geopolítico continuar complicado ou se agravar, também, com certeza, ele pode revisar o ciclo de cortes aí durante o ano. Patrícia, qual é o cenário que vocês estão trabalhando para esse ano de 2026? Quais são as expectativas? É um ano que tem eleição aqui no Brasil. Como que isso mexe aí com as projeções? Bom, para o Brasil, a nossa projeção é que sai então desse crescimento aí hoje confirmado de 2,3% para uma alta de 1,9%. Né? Então, alguma desaceleração do crescimento, e essa desaceleração ainda é muito pautada pela questão dos juros ainda elevados. Embora a Selic deva começar a cair em março, as projeções para a Selic final de ano, né, considerando o Focus de ontem, baixou um pouco para 12%. E agora com esse fator ainda de incerteza. Então, 12% não é um nível muito elevado de juros se a gente pensa versus a inflação, né? Então, acaba afetando muito a questão de investimentos ou consumo mais relacionado ao crédito. Né? Agora, o que vai ajudar o crescimento esse ano seria a parte de consumo das famílias. Então, foi um desempenho ruim no último trimestre, mas nesse começo de ano tende a ter alguma melhora na comparação trimestral, porque você tem aumento do salário mínimo, né? Tem um período maior de ajustes salariais, além do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que isso ajuda a trazer algum gás para o consumo. Né? E as exportações também, a gente acredita num superávit maior da balança comercial para esse ano, então o lado externo contribuindo, né, com o crescimento de exportações. A gente viu que o Brasil conseguiu, ano passado, diversificar a exportação para outros mercados, apesar do desafio dos Estados Unidos, e com um cenário de aceleração de atividade doméstica, isso também tem seus reflexos com alguma redução de importações no período. E para a América Latina? Para a América Latina, a projeção de crescimento é um pouco superior ao do Brasil. Né? A gente espera um crescimento de 2,3% do PIB, na média. Ano passado, a gente estima que tenha crescido 2,2%. E o que puxa para cima a média da América Latina são, por exemplo, a Argentina. Né? A Argentina, a gente espera um crescimento de 3,4%, né? Mas é claro que tem uma base de comparação aí baixa, né? Porque foram uns anos de recessão ali em 23 e 24. Outros mercados que poderiam crescer um pouco acima, a gente vê um crescimento de 2,6% na Colômbia, né? No Chile crescendo algo como em torno de 2,3%, 2,4%, um pouco acima do que cresce o Brasil. Eu diria que na região o destaque, é claro que em termos de PIB não é tão significativo, né? Mas em termos de variação sim, na Guiana, né? Com um grande aumento de produção de petróleo, e isso é um dos fatores que ajuda, né? Tinha a percepção de que o preço de petróleo permaneceria baixo esse ano, se não fosse essas questões das tensões geopolíticas. Né? A nossa projeção inicial era de um preço de petróleo de $60, né, média para esse ano. Fatores como Brasil, Guiana ou o xiste nos Estados Unidos crescendo na produção. Interessante, né? Esse petróleo aí da Guiana é o mesmo da discussão que nós temos aqui da margem equatorial, mesma região, né? Sim.
sim. onde É. o Brasil ainda depende, né, de algumas autorizações para avançar. Ainda aos poucos, é. Uhum. Mas tem projeção positiva para o Brasil e Guiana aí de produção nos próximos anos. Suriname também deve crescer. Então a região pode contribuir para a produção de petróleo nos próximos anos. Depois do que aconteceu lá na Venezuela, né, no começo do ano, com a operação americana, a retirada de Nicolás Maduro, o cenário lá na Venezuela mudou já? Vocês identificaram alguma mudança ou os riscos continuam ainda? Não, os riscos continuam. Assim, tem muita incerteza. O que está acontecendo é que, de fato, você tem um aumento de exportações, né? Tá. E uma tentativa de retomada. Os Estados Unidos atrair investimentos para lá, né? Então, há estimativas que indicam que poderia aumentar a produção em cerca de 30% a 40% no curto prazo, o que parece algo bem expressivo. Mas se a gente olhar a produção ao longo das últimas décadas, a Venezuela, nos anos 90, produzia algo como 3,3 milhões de barris por dia. Agora produz algo como 1 milhão. Então, aumentar 30% ainda é bem distante do que estava ali, né? Então, nesse sentido, você tem alguma projeção de melhoria ali em termos de produção, de exportação, e com isso, com alguma entrada de dólar, ainda que tenha os Estados Unidos controlando nesse sentido, mas ainda você tem ainda a Venezuela em um default soberano há muitos anos e que você não tem nem exatamente a clareza em relação ao qual é o valor desse default, você não tem dados econômicos recentes, né, oficiais, então ainda tem muito... E a questão de eleições também tampouco tem uma projeção no curto prazo. Né? Patrícia, a Argentina, né, tem sido destacado no noticiário com reformas. Os números estão mudando por lá? A gente tem uma série de notícias positivas vindo da Argentina, né? Então é um ajuste que começou ali no governo Milei ali em final de 2023, né? Ele entrou em 23. 24 foi um ano de tentar colocar as coisas em ordem, né? E 25 acabou tendo uma volatilidade maior por conta das eleições de meio de mandato, que eram bem importantes para o governo para aumentar a representatividade no Congresso e com isso conseguir passar reformas estruturais. No fim, depois de muitas dificuldades, ele conseguiu melhorar essa base, né? E agora a gente teve o exemplo, né? Então ele conseguiu passar o orçamento para esse ano pela primeira vez. Ele agora teve semana passada, embora muitos protestos, né? Porque, Reforma claro, trabalhista, né? é algo impopular, mas é a reforma trabalhista que tenta flexibilizar e com isso melhorar o ambiente para contratação, né? Incentivar contratações também no mercado. Tem uma agenda aí para seguir com redução de impostos, né? Facilitar esse clima de negócios. Então, isso deve ajudar a economia. A gente vê o risco soberano também caiu, está conseguindo melhorar as reservas, mas ainda um patamar muito baixo. Então, as reservas líquidas, né? Então, ainda estão em torno de zero. Precisa melhorar bastante ainda. Então, existem esses riscos. A inflação, a leitura mensal deu uma acelerada nos últimos 5 meses. Então, ainda tem riscos em relação a esse cenário de desinflação, né, para melhora da inflação. E uma outra coisa que a gente observa por lá é um crescimento que é desigual entre os setores. Então, a economia está recuperando, mas muito pelo setor também extrativo. Eles têm a parte de xisto, né, nos campos de vaca muerta, aqui crescendo bastante. O setor agrícola, que também é muito importante, assim como é para a gente. Mas a manufatura ainda patinando e principalmente a construção diante da paralisação de obras públicas, né? Então, o nosso ouvinte gosta muito quando a gente traz economista para perguntar sobre dólar, né? Eles adoram essa pergunta do dólar, né? Que eu sei que os economistas não gostam muito de falar sobre isso. Mas antes desses acontecimentos do fim de semana, o dólar estava em queda, atingindo patamares aí mais baixos. Havia até uma tendência de cair ainda mais pelo que eu li. Como é que fica agora? Qual que é o recado aí em relação ao dólar nesse momento? Se está certo que, de fato, é a pior pergunta para os economistas de fazer projeção em relação ao câmbio. E esse cenário também ficou ainda mais incerto do que já era depois desse final de semana, né? Porque a ideia inicial era de que o dólar continuaria enfraquecido, né? E isso favoreceria o real brasileiro, assim como outras moedas da região também têm passado por algo semelhante, de apreciação do câmbio. Mas, diante do aumento das tensões ali com o Irã, o que a gente viu desde então, que também não é um período muito longo,
bom, o dólar ganhando força, né? Então, isso, voltando a uma tendência de depreciação. Então, a ver como que vai estabilizar essa situação, porque a princípio o cenário seria de um dólar enfraquecido, o que ajuda o real, né? As projeções, se a gente olha o foco, estavam até um mês atrás, para final desse ano, em 5,50, caíram para 5,42, que nem é um patamar acima do que está agora, né? A gente tem que lembrar também que eles têm, dos fatores externos, a princípio, né, o dólar enfraquecido ajudaria. Agora, a gente tem eleição também, que sempre pode trazer alguma volatilidade mais perto, né? Patrícia, conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que é a Coface, como é que vocês trabalham aí e a representação global. Bom, a Coface ela é uma empresa completa 80 anos esse ano, né? Uma empresa francesa, uma multinacional francesa, que foi criada no pós-guerra para fomentar as exportações francesas, né? E opera em mais de 60 países de forma, né, ali, presença física, mas também com exposição em mais países, né? Então, tem como sua atuação o seguro de crédito, tanto doméstico quanto exportação. Então, o que a gente faz é o seguro dos recebíveis das empresas, e que no momento desse de reaversão a risco e de taxas de juros, aqui falando mais do contexto doméstico, de Selic a 15%, é algo muito importante para as empresas, né? E quando a gente fala também de busca de novos mercados, né, de exportação, então você poder vender com a ajuda do seguro, né, com essa proteção, é importante. E também atua na informações de crédito, né? Então, a gente tem uma base única de dados, global. Então, analistas de crédito que tomam decisão de crédito próximos ao risco. Então, é uma base realmente muito rica de informação e que está toda hora mudando. Se tem alguma informação negativa de pagamentos, algum dado financeiro ruim, isso vai sendo atualizado. Então, é uma fonte muito importante de informação que também você pode ser contratado a informação de crédito. E, por fim, a parte de recuperação de crédito também, né? Não só doméstico, como no exterior também, que se já pode ser difícil você recuperar às vezes localmente, imagina todos os custos e as diferenças de legislação em outros países. Então, a gente também tem esse serviço de cobrança próximo ao risco, né, o que seria o sinistro. Patrícia Krause, economista-chefe da Coface para a América Latina, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes sobre esse assunto. Lembro a você que está no rádio que a entrevista fica disponível em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para você rever à vontade, compartilhar quando quiser. Patrícia, obrigado pelo papo. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, prazer.